Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Primeira vez assistindo a aula de forma síncrona, acredita? Tô Ed? emocionado. Ah, o Lucas. Oi, Lucas, tudo bom? Isso, nossa, tá um barulho aqui na sala dos professores, vou deixar mutado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prof. Espero corresponder à expectativa de suas emoções. Então vamos lá. Lembrando que o objetivo dessa unidade que nós estamos vendo, né, é estudar os processos pelos quais a radiação interage com a matéria. E nesse sentido, quantos processos nós vimos até agora? Até então. Efeito fotoelétrico e efeito Compton. Muito bem. Então, a gente separou esses processos em dois grupos, né? Os processos que envolvem a absorção da radiação pela matéria e o processo que envolve a produção da radiação. Em qual desses esses dois efeitos se caracterizam? Absorção? Exatamente. Tanto no efeito fotoelétrico quanto no efeito Compton, né, a matéria, na verdade, no efeito fotoelétrico, o elétron ele absorve a energia do fóton. E no efeito Compton ocorre um processo de espalhamento, né? Tanto o elétron quanto o fóton ele é espalhado em um processo de colisão. No início lá da unidade, a gente falou que o objetivo era estudar os processos pelos quais a radiação interage com a matéria. E aí a gente separou em dois grupos, né? Então, o primeiro grupo era composto por 3 processos que envolvem espalhamento ou absorção. E nesse grupo a gente viu o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. E faltou ver a produção de pares. Então, na aula de hoje, a gente vai fechar essa unidade falando sobre produção de pares e também o segundo grupo, que é o processo que envolve a produção de radiação. E, nesses casos, nós vamos ver o efeito de Bremsstrahlung e a aniquilação de pares. Na verdade, não nessa ordem, né? A gente vai falar de produção de pares, logo em seguida a aniquilação de pares, e por último eu vou deixar para falar sobre o efeito Bremsstrahlung. Para finalizar o processo pelo qual a radiação ela interage com a matéria, em que ocorre absorção ou espalhamento, né? Nesse caso é absorção. Vamos considerar o caso em que um fóton de alta energia ele colide com um núcleo. E nesse processo de colisão, há a produção de 2 pares de partículas. Uma partícula com carga negativa, que a gente chama de elétrons, e uma partícula com carga positiva. Essa partícula com carga positiva, ela tem as mesmas características do elétron, com exceção da sua massa e do seu momento magnético, que é o oposto à carga, ao sinal da carga e ao momento magnético do elétron. Ou seja, é um elétron com carga positiva e momento magnético oposto, né? Essa partícula é denominada de pósitron. O pósitron é uma partícula que é originada do núcleo de um átomo, né? Quando ocorre o decaimento do átomo, quando o átomo perde um próton, né, e do próton, né, é liberado uma partícula com a carga positiva do próton,
né, e esse próton se transforma em um nêutron. Né? Então, isso ocorre em núcleos instáveis ou quando uma radiação de altíssima energia, né, um fóton de altíssima energia, colide com esse núcleo. Né? Então, ocorre a produção de pares, né, de pares de elétron-pósitron. Então, na colisão com o núcleo, o fóton ele vai perder sua energia, né? Essa energia é calculada pela constante de Planck multiplicado pela frequência, né? E é um valor muito alto, e ele cria esse par de elétron-pósitron. Tá? Bom, como é que a gente pode analisar esse processo? A gente pode analisar levando em consideração o princípio da conservação da energia, né? Levando em consideração que essas partículas são partículas relativísticas. O fóton ele se propaga com a velocidade da luz. Então, se a gente considera que essas partículas são relativísticas, a energia do fóton inicial, nesse processo de absorção total por este núcleo, né, criando o par elétron-pósitron, então a energia inicial, ela vai ser igual à energia cinética, né, do elétron, mais a energia cinética do pósitron, mais a energia cinética de repouso, né, tanto do pósitron quanto do elétron. Né? Então, esse 2 aparece aqui porque a energia cinética do repouso, tanto do elétron quanto do pósitron, são iguais. Né? Então, se elas são iguais, soma, você tem as duas vezes aqui a energia cinética de repouso. Então, esse primeiro termo refere-se à energia do fóton. O primeiro termo do segundo membro refere-se à energia do elétron, próximo à energia cinética do pósitron. E o último termo, na verdade, são dois termos, cada um deles referente à energia de repouso do elétron e do pósitron. Né? Como eles são iguais, a gente soma e aparece o 2 aqui, multiplicando o termo m0c². E refere-se, então, à energia de repouso. Muito bem. Eu vou deixar essas perguntas para vocês, se vocês puderem responder agora. Eu dou 3 minutinhos para vocês pensarem em responder, ou até o final da aula vocês respondem. Neste processo de interação do fóton de alta energia com o núcleo, há produção de dois pares, e o pósitron e elétron, eles são liberados com uma energia cinética. Sendo que a energia cinética do pósitron é maior que a energia cinética do elétron. Por que que isso ocorre? Por que que a energia cinética do pósitron ela é maior do que a energia cinética do elétron? Não é porque a carga dentro do núcleo ela é positiva, então há uma repulsão maior? Muito bem. A carga líquida do núcleo é positiva. Então, existem interações coulombianas com o elétron e com o pósitron. E essa interação coulombiana com o elétron é atrativo, o que retarda o movimento do elétron, ou seja, diminui sua energia cinética, e repele, né, o pósitron que tem carga positiva, né, ou seja, aumentando a energia cinética do pósitron. Né? Então, o fato da energia cinética de um ser maior do que da outra está relacionado com a interação coulombiana, que é opostas, né, no caso dessas duas partículas. Então, a resposta, muito bem, obrigado. Quem respondeu? Temerson? Que isso, só que o Temerson é o mestre aqui, né? Fui o Vitor. Sabia que era você, Vitor, só estava te perturbando. Então, por conta que nada, na verdade, a voz do Vitor e do Temerson são parecidas, que me confundem. Por conta da interação, nesse caso de produção de pares, a gente tem
2m0c², que é a energia mínima necessária para que um fóton crie um par. Né? Por que que eu sei que essa é a energia mínima para que se crie um par? Porque esta está relacionada com a energia de repouso do par elétron-pósitron. Você fornece essa energia para o elétron e para o pósitron que está em repouso, né, relativístico dentro do núcleo. Se você fornece esta quantidade de energia, ele é liberado do núcleo, né, e passa a se mover, né, no espaço sem a interação, né, sem a atração do núcleo, que mantém eles coesos no núcleo. Então, para que ocorra a produção de pares, o fóton tem que ter, no mínimo, esta energia aqui. Como eu conheço a massa de repouso, né, da partícula, a massa de repouso do pósitron e do elétron são as mesmas, né, e eu conheço a velocidade com que o fóton se propaga no espaço livre, eu sei calcular exatamente qual é o valor da energia mínima necessária para que o fóton crie um par, né, de partícula e antipartícula. Né? Então, esse valor aqui dá 1,02 MeV. MeV é 10 elevado a sexta, né? 10 elevado a sexta elétron-volts. Então, essa é a energia mínima da radiação para que ela crie um fóton. Né? Você pode escrever esta relação em termos do comprimento de onda. Lembrando que a energia é calculada por meio da constante de Planck multiplicado pela frequência, e a frequência ela pode ser calculada por meio da fração da velocidade da luz, né, que já estamos lidando com fótons, né, dividido pelo comprimento de onda. Então, se eu sei qual que é essa energia mínima, né, eu posso saber qual que é a frequência relacionada, assim como eu posso saber qual que é o comprimento de onda relacionado ao fóton, né, que vai produzir o par de partícula e antipartícula. Né? E esse comprimento de onda ele é calculado da 0,012 angstrom. Lembrando o seguinte, ó, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Quanto maior a frequência, maior é a energia do fóton. Né? Então, isto corresponde a um fóton de alta energia, né? Da ordem lá de raio-x, radiação gamas, né? Então, são fótons de alta energia. E o fato de você ter uma alta energia, né? Isso implica que você só vai conseguir produzir um par, né, com fótons nas regiões de raio-x e raios gamas. Como eu falei. Bom, outro fato interessante é que os resultados experimentais, né, na produção de pares, eles confirmam a teoria quântica para o processo de formação de pares. Né? De que forma? Né? De forma que você considera que na colisão de uma partícula de luz com um núcleo, né, a energia dessa partícula é calculada por Hni e ela é totalmente absorvida durante o processo. Um procedimento parecido com o que a gente já fez antes, tanto no estudo do efeito fotoelétrico, quanto no estudo do efeito Compton. Bom, então com isso, né, a gente fecha a primeira parte, né, que a gente já viu o efeito fotoelétrico, efeito Compton e a produção de pares. Então você já sabe o que é um par elétron-pósitron. Né? E vamos pular
o primeiro efeito do processo que envolve a produção de radiação, e vamos falar de aniquilação de pares. Acabamos de criar, agora nós vamos aniquilar esses pares. De que forma? Vamos considerar inicialmente, nesse processo de aniquilação de pares, que vocês tenham dois pares próximos um do outro com em repouso, né? Lembrando que quando eu falo de repouso dessas partículas, eu não estou querendo dizer que elas estão exatamente paradas. Mais para frente a gente vai ver o princípio de certeza de Heisenberg. E o princípio de certeza de Heisenberg garante que as partículas elas não estão totalmente paradas numa posição. Elas sempre estão ou vibrando em torno de uma posição de equilíbrio, ou elas estão em movimento, né, em torno de um potencial central. Então, nesse processo de aniquilação de pares, vamos considerar duas partículas que estejam próximas uma da outra, né? Uma é a partícula mais Z e a outra a partícula menos Z. Bom, o que acontece se você tem duas partículas com sinais opostos, né? Mesma massa, mesma carga, mas com sinais opostos, próxima uma da outra? Bom, haverá uma forte interação coulombiana entre elas, de forma que uma vai ser impelida a se mover na direção da outra. Então, nesse processo, as duas se colidem e aí ocorre uma aniquilação dessas duas partículas, né? E todo o processo físico tem que ocorrer de forma a conservar momento e conservar energia. E para que o momento deste processo seja conservado, né, no processo de aniquilação dos pares, essas duas partículas, elas produzem dois fótons. Por que elas vão produzir dois fótons e não só um fóton? Porque inicialmente eu estou considerando que essas partículas elas estão em repouso. Se elas estão em repouso, o momento dessas partículas é zero. Então o momento tem que ser conservado, né? Então quando ocorre a atração entre elas, né, e a aniquilação desses pares, tem que ocorrer no mínimo a produção de dois fótons, porque a soma dos momentos tem que dar zero também para que ocorra a conservação do momento. Então, depois do processo da aniquilação desses dois pares, ocorre a liberação de dois fótons. Pode ocorrer também que nesse processo de aniquilação de pares, possa ocorrer a liberação de mais de dois fótons, né? Pode ocorrer a liberação de 3 fótons. De qualquer forma, quando você soma o momento dos 3 fótons, depois do processo de aniquilação, o momento desses 3 fótons tem que ser igual ao momento, né, das partículas, né, antes da colisão. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Professor, Pode falar. não entendi. Tem que ter mais. Pode ter mais fótons saindo disso daí? Pode, porque a única observação que tem que ter é que durante o processo o momento tem que ser conservado. E como um fóton possui momento, né, quando ocorre a aniquilação desse par de partículas, um único fóton nunca é liberado, porque se você tem um único fóton, você vai ter um momento resultante líquido aí.
né, que é diferente de zero. Por isso que tem que ter, no mínimo, 2 fótons, para que a soma do fóton, do momento do fóton 2 com o momento do fóton 1, né, a soma entre eles, dê nula. Mas, tipo assim, se for 3 também não dá, né? Se for ele, tipo, sair dali 3 fotos. Pode Não sim, dá, né? Teria que ser 4, né? No caso, pra, tipo, pode sim, pode? pode. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, porque momento é uma grandeza vetorial, né? Você pode ter a soma desses 3 vetores aqui de forma que dê nulo, né, a soma desses 3 vetores. Tá. Não tem como você somar um único vetor e a soma dá nula. Se você pensar em termos vetoriais, né? A soma de um único vetor nunca vai dar nula, porque esse vetor não tem nada que oponha a ele. Mas se você coloca um outro vetorzinho aqui, ó, se ele tiver a mesma intensidade e apontar no sentido contrário, aí a soma desses dois podem se anular. Ou a soma desses 3 aqui também pode se anular. Então, pode ocorrer que num processo de aniquilação de pares, 3 fótons sejam originados, né? E quando você soma o momento desses 3 fótons, você vai ter conservação do momento antes e depois do processo. Então, muito bem, esse processo, né, quando as duas partículas estão próximas da outra, elas se unem, né, resultando em energia radiante. Energia radiante é a produção de fótons. Então, nesse caso, a interação entre matéria e com a consequente produção de radiação eletromagnética. Nesse caso, uma partícula chamada fóton, né? Então, para análise dessa interação, vamos aplicar o princípio da conservação do momento. Lembrando que antes do processo, nós estamos considerando que duas partículas em posição de repouso, né, relativístico, estão próximas uma da outra, né, e elas são atraídas pelo fato delas terem cargas com sinais opostos. Então, o princípio da conservação do momento requer que o momento do fóton 1, né, que foi criado desse processo, seja igual ao momento do fóton 2. Nós sabemos que momento pode ser escrito em termos, né, da energia, né? Força. Como é que... Tô chutando. Não, em termos da energia. Como é que eu escrevo o momento em termos de energia? H sobre C. Hni sobre C. Energia é Hni dividido por C, né? Então, a conservação do momento requer que H1 sobre C, né, seja igual a H2 sobre C. E isso aqui implica que o fóton criado, né, o fóton criado vai ter frequência N1 igual à frequência N2 do fóton 2, ou seja, nesse processo, ele ocorre de forma que os dois fótons criados são iguais. Você tem 2 fótons iguais, ou seja, de mesma frequência sendo criados. Bom, você nesse processo aniquila 2 partículas e cria 2 fótons, né? E esses 2 fótons eles são iguais, embora propagam-se em direções contrárias. Muito bem. Mas se a gente olha do ponto de vista da conservação da energia relativística, então vamos analisar o mesmo procedimento, levando em consideração a conservação da energia relativística. A conservação da energia relativística requer que a energia de repouso de ambas as partículas, que é mc², né, e essas energias elas são iguais para pósitron e para elétron,
Né? Porque no início o que eu tenho? Partícula e antipartícula. E depois do processo da aniquilação dessas partículas, o que vai resultar vai ser a energia dos fótons. Então, a energia do fóton 1, que é Hν, mais a energia do fóton 2, que também é Hν. Isso aqui implica, né, que Hν vai ser igual a M0C. Ou seja, que a energia de repouso do fóton, ou da partícula, é igual à energia do fóton criado. E eu consigo calcular qual é o valor dessa energia, visto que eu sei qual é o valor da massa da partícula, do elétron, e qual é o valor da velocidade da luz. Então, quando eu jogo os valores dessas constantes nessa relação, o que eu obtenho é uma energia de 0,51 MeV. Isso faz com que eu possa também obter uma outra relação, através de uma outra relação conhecida, né, que a gente já usou aqui, né, o comprimento de onda, né, ou a frequência, né, desse fóton criado. Além do comprimento de onda, a gente pode usar a relação que a gente definiu aqui, momento, né, igual a Hν sobre C. O E a gente já calculou, né? Hν é igual a M0C. Então, a gente pode também representar o momento desse fóton em termos da velocidade da luz. Então, o momento do fóton vai ser igual ao produto da massa da partícula pela velocidade com que o fóton se propaga no espaço livre. Então, esta relação nos dá o momento do fóton Então, ela vai nos dar o momento do fóton descrito em termos da massa de repouso M0. Tá? Bom, como eu ia falando aqui, se você tem a energia do fóton que foi criado, a gente pode calcular o comprimento de onda também, né? Então, esse comprimento de onda a gente vai tirar da relação I igual a Hν sobre C, né? Ou até mesmo em termos do momento, né? Como é que calcula momento? H sobre o comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda vai ser H dividido pelo momento da partícula. O momento da partícula é M0C, de tal forma que esse comprimento de onda depende apenas de valores constantes. A gente já viu esse valor em algum momento de nossos estudos. Vocês estão lembrados onde é que apareceu esse comprimento de onda? Comprimento de onda Compton, né?
Exatamente. Então, esse é o mesmo valor do comprimento de onda Compton. Será que isso quer dizer alguma coisa? Isso é apenas uma coincidência. Lembrem que a gente está considerando duas partículas que estão em repouso, né? E são aniquiladas para a criação de fótons. Mas a gente poderia considerar que essas duas partículas estão em movimento no espaço e que cada uma delas tem uma energia cinética bem definida. E se elas se colidem uma com a outra, né, tendo uma energia cinética inicial, a energia do fóton criado vai ser muito maior do que a energia do fóton que ela criou estando em repouso. Né? Então, a produção do fóton através de duas partículas em movimento os fótons, né, produzidos vão ter energia maior devido às energias cinéticas iniciais da partícula. Tá? Então, nesse caso, o fato de lambda ser igual a lambda C é uma coincidência. E o que explica o fato de ser uma coincidência? Porque essa energia ela não prevalece, esse comprimento de onda não se prevalece se as partículas tiverem energias cinéticas iniciais diferentes de zero, né? Que é o mais provável que aconteça. Bom, nesse caso, em comparação do comprimento de onda Compton, né? Qual que é o valor do comprimento de onda Compton? Vocês lembram de cabeça? Não, né? Nem eu. É 0,024 angstrom. Então, no caso que você considera as partículas com alguma energia cinética inicial, né, como é que seria o comprimento de onda do fóton criado em relação ao comprimento de onda Compton? Alguém para ajudar? Lucas Henrique, hoje é seu primeiro dia, Lucas. Deixa o Lucas, Daniel. Lucas está por aí? Acho que dormiu. Bora lá, Daniel, responde aí. Temerson sabe. Boa resposta. Se que ele ia responder, Bora, Sandra. Então, eu não né? sei Também achei também que ele ia não. responder. E deixa eu deixar Também avisado não aqui, sei não. Temerson também não sabe, não, tá? Já vou Sandra, declarar que Sandra não. Sandra, você sabe. Não sei não. O que você perguntou? Ó, se o fóton ele tem uma energia cinética inicial, se o par possui alguma energia cinética inicial, eu estou falando que o fóton teria energia maior. Então, o que eu posso dizer do comprimento de onda desse fóton criado em relação ao comprimento de onda Compton? Ah, não sei não. Lembra a relação de energia aqui, ó. Agora você consegue responder, Sandra. Se a energia é maior, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai diminuir? Exatamente. Então, se o fóton, se o par tem uma energia cinética inicial diferente de zero, né, a energia do fóton é maior e o comprimento de onda do fóton criado vai ser menor do que o comprimento de onda Compton.
né? Então, menor que lambda C. Lambda C, a gente sabe, 0,024 angstrom. Entenderam? Sim. Então, isso aí. Diz que até o senhor tá com sono também. Sandra, sabe aqueles dias que você não está a fim de assistir aula? É, sei. Sei muito bem. Hoje é um dia que eu não estava a fim de dar aula. Então, professor. Porque Mas para mim, missão dada tem que ser missão cumprida. Então vamos lá. é. Bom, então aqui a gente, com a produção de pares, né, a gente, na verdade, aniquilação, né? A aniquilação de pares é o primeiro processo pelo qual a matéria ela produz radiação, né, através da interação de duas partículas. Vamos falar agora de um outro processo no qual o comportamento da matéria produz radiação, que é a produção de raios-x. A produção de raio-x está representada nesse aparato, um experimento, né? Você tem um filamento que é ligado a uma diferença de potencial. Esta diferença de potencial, ele aquece um filamento e cria uma nuvem de elétrons em torno desse filamento. E o que a gente faz? Cria uma diferença de potencial entre este filamento que contém uma nuvem eletrônica e um alvo, né? Um alvo de tungstênio, né? E você aplica Ô, professor, desculpa interromper, mas depois, se o senhor puder me responder uma pergunta, que é ainda sobre os comprimentos de onda lá e a energia. Pode falar. Depois, se o senhor quiser. Se o senhor quiser continuar, pode continuar, eu pergunto depois. Sandra, faz sua pergunta. É que eu tô em dúvida, professor. Tipo assim, quando a gente tem um comprimento de onda, sei lá, pequenininho, a energia que vai passar por ele, tipo assim, que vai ser carregada por ele, vai ser grande? Eu achei que era por causa da amplitude, tipo, a energia, tipo, ser carregada. Eu não sei se o senhor tá entendendo a minha pergunta, sabe? Eu não Claro. sei fazer ela, mas é que eu tô meio bugada com isso. Tipo, eu achei que Tá, a vou tentar. energia maior iria ser porque eu tenho um comprimento de onda maior, mas eu acho que agora é o contrário, não sei. Energia é proporcional à frequência, Sandra. Uhum. Tá? O que torna essa equação uma igualdade é apenas a constante de Planck. Então, a energia de um fóton, né, a gente calcula como a constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Tá? A frequência está relacionada com o quê? Ciclos por segundo. Né? A quantidade de oscilações por unidade de segundo. Tá? Uhum. Agora, você relaciona frequência com comprimento de onda, que está relacionado. Eu vou colocar C porque nós estamos falando de fóton. Tá? Uhum. Velocidade dividido pelo comprimento de onda. Entendeu? Uhum. Então, se frequência é a razão entre velocidade por comprimento de onda e energia é o produto da constante pela frequência, né, você também tem uma relação da energia com o comprimento de onda. HC sobre lambda. Uhum. Lembra que em cima, ó, HC é um número constante. Tá? Essa constante aqui é a constante de Planck multiplicada pela velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Então, o que acontece? A relação entre energia e comprimento de onda é indireta, no sentido de que, se você tem
um comprimento de onda grande, como esse numerador é um número constante, se o comprimento for grande, a razão vai ser pequena. Então, você vai ter uma energia baixa. Ao passo que, se você tem um comprimento de onda muito pequeno, essa razão vai ser grande. Vai ser grande, o que lhe dá uma energia grande. Entendeu? Então, quando eu falo que a onda tem um comprimento pequeno, implica altas energias, né? Se lambda está próximo... Faz sentido, né, no espectro lá. Exatamente. No espectro você tem menor frequência e muita energia sendo emitida. Então, se eu tenho comprimento de onda próximo de zero, implica altas energias. Altas energias e altas frequências. Não tô enxergando com esse trem aí, não, professor. Tá, amarelo é ruim mesmo, agora que eu vi aqui do lado. Não, mas tudo bem. Já me ajudou bastante, professor. Obrigada. De nada. Desculpa interromper aí. Pode voltar. Então, tudo bem. Ó, então, este aparato aqui é o aparato de produção de raio-x, né? Então, você tem um filamento que é ligado a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela cria um gás de elétrons livres no entorno desse filamento. E aí, o que a gente faz? Liga uma diferença de potencial entre o filamento e um alvo. E essa diferença de potencial é do tipo de alta voltagem. O que implica dizer que você vai criar um campo elétrico, né, que vai apontar que vai apontar professor, para o polo... Filamento. Oi? O que é um filamento? O que é um filamento? É um pedaço de arame enrolado. Né? Você já viu aquelas lâmpadas de... aquelas lâmpadas antigas que produziam mais calor do que luz? Sim. Tinha uma bobininha enrolada ali, aquela bobininha, se não me engano, é de tungstênio. Aquilo é um filamento. Aquilo é um filamento? É. Filamento Entendi, tá bom. de um material. Tá? Então, qual que é o objetivo do filamento? É que quando o filamento aquece, você cria um gás, uma nuvem de elétrons em torno desse filamento. Né? De elétrons livres. E se você cria um campo elétrico intenso aqui, né, da direita para a esquerda, esse campo elétrico intenso, que é gerado por uma alta voltagem, vai acelerar o elétron para a direita. Então, um gás de elétron, vai ser acelerado. Então, gás de elétron, nuvem eletrônica, né, vai ser acelerado para a direita. Então, ele vai atingir altas velocidades e vai se chocar com um alvo de tungstênio, sendo violentamente desacelerado. Né? Então, nesse processo de desaceleração dessa nuvem eletrônica, ocorre a produção de uma radiação. Essa radiação, né, ela foi observada, né, por Röntgen, final do século XIX, né, por Röntgen. E ele não entendia o que estava acontecendo naquela experiência, né? Ele não estava entendendo de onde estava surgindo esses raios, né? Para ele, essas radiações ela era misteriosa, e ele chamou essa radiação de raio-x, e ficou até hoje, né, conhecida como radiação raio-x. Essas radiações, elas têm umas características em comum, né, que é o comprimento de onda menor do que um angstrom.
Então, essas radiações que surgem devido à violenta desaceleração da nuvem de elétrons são radiações que chamam raio-x e têm comprimento de onda menor do que 1 Angstrom. Tá? E elas sempre podem surgir quando você faz com que esse feixes de elétrons são fortemente desacelerados, né? Eles são freados ao atingir esse alvo aqui do tungstênio. Lembrando que se você cria um campo intenso aqui, com alta voltagem, esse campo intenso aplica uma força sobre o elétron, essa força elétrica é a carga do elétron multiplicado pelo campo elétrico, né? O que significa dizer que a força aplicada sobre o elétron vai ser muito grande, fazendo com que esse elétron atinja altas velocidades, né? E alta velocidade está relacionada com altas energias. Bom, o que acontece com a análise desse procedimento, né, de criação de raio-x do ponto de vista das teorias clássicas? Se a gente aplica a teoria clássica para entender o procedimento de criação de raio-x, né, a teoria clássica diz que a desaceleração dos elétrons provoca a emissão de raio-x em um espectro contínuo. Como assim espectro contínuo, professor? Significa que a radiação ela vai ter comprimentos de onda que podem variar de 0 até infinito. Então, isto é o que a teoria clássica descreve para o fato de você desacelerar elétrons com alta energia. Mas o que os resultados experimentais mostram? Aqui a gente tem 3 curvas de elétrons que são altamente desacelerados. Então, essas aqui são as energias cinéticas, né? Dos elétrons, está relacionado com a energia cinética do elétron, né? Ou também eu posso dizer igualmente, está relacionado com o potencial aplicado, né, entre o filamento e o alvo, né? E é esse potencial que transfere energia para o elétron. E o que a gente observa é que existe um limite de comprimento de onda. Existe um comprimento de onda mínimo. Né? Aqui também existe um lambda mínimo. Para que ocorra a produção de raio-x. E não um espectro contínuo, né, com comprimentos de onda variando de 0 a infinito, como é descrito pela teoria clássica. Então, este lambda mínimo que surge, né, da radiação, este é um gráfico que expressa o comprimento, a variação do comprimento de onda com a intensidade relativa, né, do raio-x para diferentes energias, né, da nuvem eletrônica, para diferentes energias de aceleração. Tá? Então, que ele mostra que esse resultado está relacionado com a existência de lambda mínimos bem definidos. E se eu mudo o material do alvo, né? E se eu mudo aqui o material que vai desacelerar esses elétrons? Ocorre que para cada material vai existir um lambda mínimo que vai depender apenas do potencial aqui aplicado. Então, se eu mudo o material do alvo, o espectro dos raios-x emitido vai possuir um comprimento de onda bem definido, e esse comprimento de onda mínimo ele vai estar relacionado unicamente com o potencial. Ele vai depender apenas do potencial. Mas vamos entender, então, o que acontece com esse processo de criação de uma radiação eletromagnética devido a uma forte desaceleração de elétrons. O que é formado esse alvo de tungstênio?
A gente sabe que esse alvo de tungstênio é formado por átomos, e átomos contêm núcleos pesados, tá? No caso aqui, núcleos de tungstênio. Então, o que desacelera esses elétrons? Então, vamos pensar um único elétron que está vindo aqui com alta velocidade e vai colidir com esse alvo. O que vai desacelerar o elétron aqui quando ele colide com esse alvo? Eu achei que tinha a ver alguma coisa com potencial. Não, mas olha só, nesse esquema tem dois tipos de potencial. Um potencial que vai criar a nuvem eletrônica, né, que é aplicado no filamento, que vai aquecer este filamento, e o aquecimento produz essa nuvem eletrônica. E o outro potencial vai acelerar essa nuvem eletrônica. Então, só tem dois potenciais aqui. Qual seria o outro que vai desacelerar o elétron? A única coisa que tem com a desaceleração é um alvo aqui. Então, imagina que você tem uma bola de sinuca e você joga essa bola de sinuca, uma bola bem pesada de sinuca, e você joga, por exemplo, uma bolita pequena, né, com uma alta velocidade sobre essa bola de sinuca. O que vai acontecer? Ele vai chocar e para? Ela vai se chocar, né, fortemente, e vai diminuir a sua velocidade, não vai? Sim. Ele vai diminuir, vai perder a energia cinética dessa bolinha pequena. A bola maior, mais massiva, mais pesada, né? Vamos pensar uma bola de canhão e uma bolinha de... Eu acho que essa comparação é melhor. Uma bola de canhão bem grande, pesada, e uma bolita, né? Aquela bolita de gude, né? Que os moleques costumam brincar quando criança. Não sei se vocês brincaram, tiveram essa infância, mas eu tive. Então, se você joga uma bola com altíssima velocidade, ela vai se chocar com essa bola de canhão, mas a bola de canhão não vai sofrer muitas alterações do seu movimento, mas a bolinha de gude vai ser freada violentamente. Né? Então, é um processo parecido. Só que no caso do elétron sendo desacelerado por este núcleo, vai ocorrer a liberação de raio-x. Agora, nesse caso, pessoal, não pense na colisão do elétron com o núcleo como ocorre a colisão de uma bolinha de gude, né, com uma bola de canhão, que ocorre um choque, um contato entre essas partículas. Vocês têm que pensar que, no caso do núcleo, ele é blindado por uma nuvem eletrônica, né, que é composta por elétrons que são fortemente ligados a esse núcleo, né, e que tem uma blindagem, né, de elétrons que são fortemente ligados a esse núcleo. E esses elétrons que são fortemente ligados a esse núcleo impede que o elétron que está vindo com alta aceleração colida com núcleos. Então, o que ocorre de fato, na verdade, é que a desaceleração ocorre devido a processos de interações colombiana. Tá? Então, não é muito bem um choque de contato, né, entre o elétron e o núcleo, mas sim é uma desaceleração devido às interações colombianas internas, né, que tem no... Então, um elétron com energia cinética K é desacelerado pela interação com um núcleo pesado do alvo. Bom, esse processo ele tem um nome, né? Ele é conhecido como processo Bremsstrahlung. Alguém já ouviu falar do Bremsstrahlung? Não. Muito bem. Então vamos falar quem é o Bremsstrahlung. Bremsstrahlung vem do alemão, né? Brems significa frenagem em alemão.
Strahlen, não sei se é essa a pronúncia correta, eu não conheço alemão, né, a língua alemã. Alguém conhece o alemão? Alguém fala alemão na sala? Daniel. Daniel fala. Não, eu não conheço. Mas meu padrasto, ele é filho de alemão. Ah, é? E como é que pronuncia corretamente essa palavra? Daniel? Não faço ideia. Não, a Sandra sabe. A Sandra também. Nossa, a Dani sabe, meu padrasto sabe, eu não sei não. Depois você mostra para ele, Sandra, e ajuda a gente, tá bem? Na próxima aula. Mas eu acho que é Tá. Bright Strahlen. Significa radiação. Tá? Então não está relacionado com o nome de nenhum cientista. Simplesmente a junção... É porque no alemão tem muito isso, né? Você vai juntando as palavras, né? E tem vários significados, né? Sim. Geralmente algumas palavras são de inglês também, né? Eles fazem uma junçãozinha com a palavra de inglês. Exato. Então aqui tem, né, um aparato mais detalhado do equipamento de raio-x, né? Então você tem um filamento aqui que é ligado a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que é ligado a este filamento vai aquecer este filamento e produzir uma nuvem de elétrons, né? Então, quando essa nuvem de elétrons ela é produzida, você liga uma alta tensão entre o filamento, né, e o alvo, né? Quando você liga essa alta tensão, você cria um campo elétrico muito intenso, né, entre o filamento e o alvo. E este campo elétrico vai acelerar essa nuvem eletrônica e faz com que ela se choque violentamente com o alvo aqui de tungstênio. E nesse procedimento, né, o elétron ele é desacelerado e emite radiação raio-x, né, e o raio-x ele é emitido. Então, existem vários comprimentos de onda que correspondem, né, ao espectro de raio-x, né, e você pode usar o raio-x para várias aplicações, né? Uma das aplicações é a aplicação médica, né? A Marie Curie foi uma das cientistas que mais usou o raio-x, né, durante o processo de guerra, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não sei se na Primeira, mas eu tenho muito bem a lembrança da Segunda Guerra Mundial, né? Eu estava lá participando e via a filha dela, né, com esses equipamentos também para ajudar as pessoas que eram feridas em guerras, né? Então ela salvou muita vida fazendo cirurgias, né, precisas usando raio-x, né? Vocês podem também participar desse processo aí, né, do uso do raio-x durante a guerra no YouTube. Existem vários filmes da Marie Curie no YouTube, né? E eu acho que vocês vão gostar dela assim como eu gostei, né, da vida da Marie Curie. Marie Curie foi uma das cientistas também que morreu devido à sua intensa dedicação à pesquisa, né? Ela adquiriu câncer na pele e esse câncer a levou ao óbito. Então, muito bem. Continuando, né? O que acontece quando você desacelera essa nuvem de elétrons aqui no alvo? Então, a energia... Então, é isso que acontece. A energia perdida pelo elétron durante o processo Brahms-Strömling, ela é convertida em um fóton de alta energia, né? Então, a gente lembra que o comprimento de onda desse fóton é menor do que um angstrom. Na prática, o que a gente tem é um núcleo muito pesado e um elétron vindo livremente, né, ao encontro desse núcleo. Inicialmente, esse elétron tem uma energia cinética muito elevada, K,
E ao se colidir com o núcleo, né, na verdade, essa colisão significa ao elétron invadir o espaço do núcleo, aonde o potencial criado por esse núcleo é muito grande em relação a essa carga de prova, né? Nesse processo, o elétron ele perde energia cinética. E aí ele passa a se propagar com energia cinética menor. Então, ele passa a circular com energia cinética calina. Muito bem, a diferença entre a energia do fóton antes e depois da colisão, ela é emitida por um fóton que vai ter momento, né? E é emitida em forma de radiação eletromagnética. Então, aqui você cria um fótons de raio-x. Existe aqui no resultado experimental, né, o processo de colisão com vários tipos de energia, né? 220 Kelvin, que é a linha azul mais sólida, né? 150, que é um pouco mais fina, 120, né, que é mais fina ainda, e um com 220 usando cobre. Note que antes e depois da emissão do fóton, né, então esse pico aqui é a característica da radiação emitida, ocorre o processo Bremsstrahlung. O que é esse processo Bremsstrahlung? Nada mais é que o processo de desaceleração do elétron. E o elétron ele vai desacelerando, né, até chegar ao repouso. Então, durante esse processo, o elétron ele vai sofrer diversos, né, durante esse tempo, né, até o elétron chegar no repouso, ele sofre diversos processos Bremsstrahlung, né, conforme está mostrado aqui nesse gráfico. Que o elétron vai sofrer diversos processos Bremsstrahlung nessa experiência. Alguém poderia dizer? Olha só, você tem aqui um fóton viajando, né, na proximidade de um núcleo, e ele sente a energia desse núcleo. E essa energia faz com que, energia potencial, né, faz com que a energia cinética do elétron diminua. E ele segue o seu percurso, né, com uma energia menor do que a energia que estava antes. E o que vai acontecer a seguir aqui? Será que existe só um núcleo nesse material? Não. Então, o que vai acontecer aqui depois? Bom, vai ter mais um núcleo aqui para baixo, que esse elétron vai encontrar, né? E a sua energia cinética alta sofre mais uma desaceleração, né? Sofre mais uma perda de energia cinética. Vai diminuir mais uma... Ele vai sofrer mais uma perda de energia cinética. Então, ele vai sofrer sucessivas perdas de energia cinética, né? E isso vai estar relacionado com o espectro de emissão de raio-x. Tá? Então, é o que está mostrado aqui, ó. Ele está vindo aqui... Não, ele está vindo aqui, é desacelerado, emite raio-x. E ele continua, passa por um outro pico, por um outro núcleo, é desacelerado, emite raio-x. Então, cada vez mais que ele é desacelerado, note que a frequência vai diminuindo, ao passo que o comprimento de onda vai aumentando. Então, você vai ter raio-x com diferentes níveis de energia aí, sendo gerados. Alguma dúvida? Vai chegar algum momento que ele não vai ter nenhuma energia? Vai chegar um momento que ele vai ter só energia de repouso. Agora vamos pensar um fóton com um comprimento de onda mínimo. Nota o seguinte, ó. Ele vai ter fótons com comprimento de ondas mínimos, e isso aqui está relacionado com o quê? Alta energia, certo? E aí o comprimento de onda vai
aumentando ao passo que a energia do fóton vai diminuindo, né? Você vai ter uma intensidade, um pico de intensidade máxima aqui, né? E depois ele vai diminuindo. Vamos pensar o que ocorre com relação ao fóton com comprimento de onda mínimo, né? O que podemos dizer do elétron que gera um fóton com comprimento de onda mínimo? Energia máxima. Nesse caso, o que ocorre é que o elétron ele vai perder toda a sua energia cinética em uma única colisão. Como assim, comprimento de onda mínimo? Nesse caso, em que ocorre um comprimento de onda mínimo, né, o comprimento de onda mínimo é mínimo porque está relacionado com o momento em que você começa a detectar o raio-x, a intensidade do raio-x produzido. Você não tem fótons com comprimento de onda menor do que este valor. Ok? Então, você vai ter o fótons produzidos a partir de um comprimento de onda. E esse comprimento de onda está diretamente relacionado com a energia cinética do elétron. Então, se a energia cinética do elétron é bem definida, né, o mínimo comprimento de onda do raio-x produzido também vai ser bem definido. Né? Não vai ser um espectro contínuo que vem do zero até infinito. Né? Ele tem um início aqui relacionado com o comprimento de onda do fóton que vai ser produzido. Tá? Então, como relacionar, né, esse comprimento de onda, né, com a energia cinética do elétron? Né? E relacionar o comprimento de onda com a energia cinética do elétron, isso também vai relacionar o comprimento de onda com o potencial aqui aplicado. Né? Lembrando que o que transfere essa energia cinética para o elétron é esse potencial V. Então, a gente considera que o fóton, né, com comprimento de onda mínimo, ele surge quando o elétron ele perde toda a sua energia cinética em um único processo de Browne-Strauss. Né? Então, ele é desacelerado totalmente em um único processo. Isso implica que a energia cinética K' em um único processo de Browne-Strauss vai a zero. E a gente sabe que comprimento de onda está relacionado com HC sobre o quê? Como é que eu relaciono o comprimento de onda? Então, muito bem. Aqui, ó. Comprimento de onda é H sobre momento, né? E momento, o que que é? Momento está relacionado com velocidade, né? Com velocidade da partícula. Tá? Então, a gente pode relacionar esse comprimento de onda, né, pela razão entre Hc sobre a energia cinética do elétron. E a gente vai assumir que a energia cinética do elétron está relacionado com o potencial aplicado. De que forma? É igual à carga do elétron, que sofre essa aceleração, multiplicado pelo potencial. Então, a gente pode escrever
que o comprimento de onda mínimo que surge da radiação é igual a hc de E vezes o potencial. Então, notem que esse comprimento de onda ele é quantizado, né, pela constante de Planck aí, que surge na relação. O que a gente pode dizer é que representa o limite mínimo dos comprimentos de onda, né, que vai corresponder à conversão completa de energia cinética do elétron em energia de um fóton de raio-x. Eu escrevi máximo, mas não é máximo, né? É o limite mínimo do comprimento de onda. Lembrando que, do ponto de vista clássico, né, a radiação ela era para existir para todo o espectro que corresponde a um comprimento de onda que vai de zero até infinito. Mas o que acontece se a gente considera, nesta relação que a gente obteve, se a gente considerar H igual a zero? Se H tender para zero, o que implica? Isso implica que o comprimento de onda mínimo tende para zero também, né? Porque zero dividido por qualquer coisa vai dar zero, o que implica que o comprimento de onda é mínimo. E isso corresponde à previsão clássica. Muito bem, só que, entretanto, todavia, porém, né, o H ser diferente de zero vai conferir o fato de que existe um comprimento, existe um limite para o comprimento de onda, né? Ele vai conferir ao comprimento de onda mínimo a manifestação da quantização da energia que é emitida. Ou seja, é um processo quântico, né, definido aqui pela constante H. Bom, para finalizar, vamos fazer um resuminho aqui do processo Bremsstrahlung. Vamos fazer esse resumo em comparação com o efeito fotoelétrico. O processo Bremsstrahlung é um processo de emissão de radiação pela matéria. Enquanto que o efeito fotoelétrico é um processo de absorção de radiação pela matéria. De que forma um fóton é criado em um processo Bremsstrahlung? Bom, então o processo Bremsstrahlung, o fóton é criado pela absorção da energia cinética do elétron. E no efeito fotoelétrico, o que acontece? Um fóton é absorvido. Nesse processo de absorção, ele transfere o quê? Então, o que acontece no efeito fotoelétrico é que o fóton é absorvido e, no processo de absorção do fóton, sua energia é transferida para a energia cinética do elétron. E aí você tem uma fotocorrente que vai circular no circuito. No processo Bremsstrahlung, você tem um fóton que é criado pela absorção da energia cinética de um elétron. E esse fóton vai ter comprimento de onda menor do que um angstrom, né? O que corresponde à emissão de um fóton de raio-x. Né? Então, isso nos leva a pensar que os efeitos, né, que o efeito fotoelétrico e o processo de Bremsstrahlung, né, são processos inversos. Concordam comigo? Sim, sim. Alguma dúvida, pessoal? Bom, hoje a gente não teve aqueles 20 minutos lá que eu costumo dar, né, de intervalo, mas eu acabo minha aula com 15 minutos de antecedência aí para vocês descansarem antes de ir almoçar e processar aí as aulas a aula que a gente teve hoje. Tá? Se não tem nenhuma pergunta, eu finalizo minha aula por aqui.